E aí, pessoal, dando continuidade aqui ao nosso assunto sobre trânsito, a gente vem aí falar de um assunto muito importante para vocês, que é a questão da nossa JARE, né? Lembrando aí que a JARE é um órgão executivo de trânsito, né? E a gente vem aí exemplificar um pouco para vocês de como vocês entrar aí com um recurso administrativo, de como fazer uma defesa ao órgão de trânsito que te notificou. Lembrando que você vai fazer esse recurso ao órgão de trânsito o qual te notificou. Então, se o órgão de trânsito é municipal, aquele órgão de trânsito X que te notificou, tu vai entrar aí com uma defesa prévia, primeiramente ao diretor de trânsito, ele vai julgar, caso ele julgue aí que é procedente, então você vai entrar com esse auto de infração, aí você vai entrar com recurso à JARE. Essa JARE é composta por no mínimo aí 3 pessoas, onde essas pessoas têm aí um vasto conhecimento em trânsito e também conhece aí a situação da localidade, região a qual você foi notificado, né? Então, além de ele ter esse conhecimento em trânsito, ele tem que ter aí um conhecimento na questão das vias. E aí eu quero deixar para vocês aqui o modelo, vai ser um pouco extenso o vídeo, né? Mas um modelo aí para vocês que tem essa dúvida quanto fazer um recurso de infração. Eu preciso contratar um advogado para fazer esse recurso de infração? Não, pessoal. Esse recurso de infração qualquer cidadão pode fazer aí e entrar aí com esse recurso administrativo ao órgão que te notificou, né? De acordo aí, a gente tem uma portaria de 2007, né, qual fala aí dos campos que tem que ser aí preenchido corretamente, né? A questão até mesmo de erros de português em palavras erradas, palavras que não existem, número da rua, se é rua e o agente lá colocou a avenida, se tem um número correto que o cara colocou. Então todos esses detalhes podem aí fazer com que você ganhe um recurso. Primeiramente, o primeiro passo que a gente traz aqui para vocês é o cabeçalho lá, você vai fazer esse recurso. E aí você vai ter o número da notificação, que vem o número do AIT, e você vai colocar primeiramente ao diretor de trânsito, né, o excelentíssimo senhor, sempre com cortesia e respeito às autoridades de trânsito. Futuramente, em um vídeo, a gente vai falar o que é autoridade de trânsito, o que é agente da autoridade de trânsito, que há uma diferença entre autoridade de trânsito e agente da autoridade de trânsito, que são aí os nossos agentes de trânsito. Então, nessa notificação, nesse recurso, você vai vir aí dizendo o seu nome, nome Antônio de Moraes Silva, caso aqui o exemplo, brasileiro, seu estado civil, o seu CPF e aí a sua CNH, o seu domicílio, e vem respeitosamente perante ao órgão a sua presença interpor recurso administrativo. Nesse recurso administrativo consta ali o auto de trânsito praticado, a data que foi praticado, a hora, o horário que foi praticado e o endereço da infração. Tudo sobre a lei, tudo certo, né? E aí você vai seguir esses passos. No segundo passo, você traz aí os fundamentos, né? A notificação, a data intempestiva da infração, o requerente aí recebeu a notificação, aqui vem dizendo que infringiu o artigo 18, é só um exemplo para que vocês, e aí cada pessoa, cada infração tem ali a sua defesa. Então você vai fazer, muitas vezes o agente colocou lá uma placa que está coberta por planta, por vegetação, ali você vai usar tudo da prova. O seu cartão do idoso que estava no painel, por algum motivo caiu lá embaixo do banco e o agente de trânsito não viu, passou em um sinal vermelho, mas na verdade o agente viu, não estava ainda totalmente vermelho, você já tinha iniciado a passagem, e aí a faixa de pedestre, toda a infração você vai buscar ali. Claro, pessoal, você não vai mentir, mas muitas vezes pode acontecer de você ser notificado sem que você tenha cometido a infração. Então, nesse segundo passo, você vai colocar ali os seus fatos, né, o que realmente aconteceu, e os fundamentos, que vem dizer, no caso aqui, ele vem dizer que a lei é clara e objetiva quando estabelece que o lapso aí entre a lavatura do auto de infração e a notificação na via postal deve ser de 30 dias. Então aqui ele diz que foi 30 dias no caso aqui dessa infração, o cara não recebeu a infração, não recebeu a notificação no prazo dos 30 dias, e isso é o motivo para que seja aí anulada a sua notificação. Por mais a gente tem
no terceiro passo, aí falando ainda vem dizendo ainda dos fatos e fundamento presente. Ele pede a autoridade, a nulidade, né, disposta lá no artigo 37 da Constituição, quando fala na Constituição Federal que a administração pública, direta ou indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade e eficiência. Então, pessoal, isso quer dizer que você só pode ser notificado quando aquele órgão de trânsito tiver a administração pública, que é quem está lhe notificando, tem que estar dentro desses princípios, né, esses princípios que regem a administração pública, o qual está aí no artigo 37 da nossa Constituição Federal. Aqui no terceiro passo, ele ainda fala que, por ser patente irregular, norteia o AIT em tela com base no artigo 281. Lá no artigo 281 do Código de Trânsito Brasileiro tem todos os parâmetros, e aí você ainda vai para essa portaria do Senatran, que era antigo Denatran, como eu venho falando dos órgãos, que fala ali dos campos, né, que deverão constar nesse instrumento aí se houve erro ou irregularidade aí na consistência do auto de infração. Então você vai juntar todas essas provas e aí vai levar ao órgão de trânsito. Aqui é só um exemplo, claro, de como funciona, né? Um exemplo aí para que você saiba como fazer a sua defesa sem que esteja aí as pessoas que cobram, né? Claro, gente, você tem que ter um entendimento de lei. Se você não tem, claro que você vai ter que pagar, talvez, para alguém fazer essa defesa, né? Mas qualquer cidadão pode sim fazer, tendo um entendimento de lei. E aqui ele destaca, traz aqui entre aspas, né, o artigo 80 do Código de Trânsito Brasileiro, que diz: sempre que necessário será colocada ao longo da via sinalização prevista neste Código em legislação complementar destinada a condutores e pedestres, vedada a utilização de qualquer outra sinalização, claro. A sinalização será colocada em posição e condições que tornem perfeitamente visível e legível aí durante o dia e noite. Aqui vem falando conforme normas e especificações do CONTRAN, que é o nosso órgão máximo normativo. Então o CONTRAN, ele traz aí a especificação de como deve ser colocada a sinalização. Caso haja irregularidade nessa sinalização e você seja notificado, como fala lá no artigo 90 do Código de Trânsito Brasileiro, né, se há uma irregularidade na sinalização, você está aí dentro do seu direito de defesa. E aí, pessoal, como eu mencionei lá no artigo 90, ele vem falando aí que não serão aplicadas as sanções previstas nesse código por inobservância à sinalização, quando esta for insuficiente ou incorreta. O órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via, responsável pela implantação da sinalização, respondendo pela sua falta, insuficiência ou incorreta colocação. Ora, aí se houve uma ausência, né, ou se a placa está ilegível e apenas o agente de trânsito sabe que aquela placa existe e que não pode estacionar naquele local, que não poderia desrespeitar aquela sinalização, ou seja, pessoal, a sinalização tem que estar legível verticalmente e horizontalmente para que você, cidadão, não entre aí em prejuízo, né? E aqui ele menciona vários, como eu trouxe vários exemplos para que você possa entrar aí com recurso à JARE, que é a Junta de Recursos Administrativos, aí, né? Recursos interpostos por infratores de trânsito. Essa JARE, aqui ela trazendo aqui um exemplo para vocês, né? De como fazer esse recurso, de infração de trânsito, né? Então, ao final de todo esse seu pedido, claro, você pode fazer de forma resumida, mas você vem mencionando ali o artigo e aí no final você vem fazer o seu pedido, né? Então você tem que pedir à administração pública para que você seja atendido ali. Então, diante do exposto, fundamentando-se no artigo 281, parágrafo único, inciso 2º do Código de Trânsito Brasileiro, e ele aí menciona resoluções do CONTRAN e a Constituição Federal, requer-se a suspensão do AIT, e aí coloca-se o número do AIT, como é visto aí na imagem, e aí ele pede ao diretor ou ao presidente da JARE que seja visto aí nos termos, e ao final você vai assinar o nome de sua cidade, a data e a sua assinatura.
Então, pessoal, essa é a nossa Jari, que também gosta muito de cair na questão de prova. Falando sobre Jari, eu já aproveitei aqui o embalo e fiz aí para vocês, né, o que diz lá o texto sobre Jari, que é a junta de recursos, que é quando você faz aquele recurso, quando você faz a sua defesa ao órgão de trânsito que te notificou. Ao exemplo, se você é notificado na cidade X, então você vai ao órgão da cidade X, você vai fazer o seu recurso destinado ao órgão da cidade X que te notificou. Se você é notificado na cidade Y, você vai mandar ali o seu recurso de infração para a cidade Y, ao órgão de trânsito que te notificou. Espero ter aí esclarecido sobre a questão da Jari. Esse é o nosso intuito, descomplicar aqui o Código de Trânsito Brasileiro de maneira mais fácil e simples, para que você, cidadão, e você que está aí no seu processo de CNH, ter um entendimento melhor sobre essa questão das nossas leis de trânsito, pessoal.